dizer quem eu sou, de onde vim, pra onde vou. Eu te agradeço, meu Pai, por eu ser tão feliz aqui junto ao Senhor. Aqui junto ao Senhor. Pai, obrigado, meu Pai, por me dar a razão e o me conhecer. Tesouro racional que é o universo em desencanto. Vou desenvolver o raciocínio para voltar ao que era lá no meu mundo racional. Bem-vindos ao Prosa de Minas. Apresentação: Júlio César das Minas Gerais, Roseli Duarte de São José do Rio Preto, São Paulo, Sandro Vilas Boas de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e eu, Ana Cristina de Belo Horizonte, Minas Gerais. Somos estudantes de Cultura Racional. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe com os seus amigos para não perder nenhum episódio do Prosa de Minas. Fique ligado, porque a cada semana um programa com um tema diferente para vocês. Prosa de Minas, agora no YouTube, Facebook e também no Instagram. Um programa com foco na cultura racional. Neste canal, vamos explorar os estudos da cultura racional, que nos convida a compreender nossa verdadeira essência e nossa conexão com o universo. Preparem-se para serem guiados pelos caminhos racionais na busca da harmonia interior, que busca o se conhecer, que busca o desenvolvimento do raciocínio. Salve! Racional raciocínio, raciocínio racional. A natureza deformada e degenerada.
A causa da existência da dualidade humana é a natureza. Está na natureza a origem do bem e do mal, o princípio das duas realidades que dão o duplo sentido à existência, as duas naturezas presentes no comportamento humano. E é em seu dualismo que surgem as contradições, dando o duplo sentido de tudo. Somos duais, providos dessa faculdade que é o amar e o odiar, o querer e o negar, o aceitar e o rejeitar. Os opostos constituem o grande paradigma da natureza humana. Estamos permanentemente numa luta para a superação desta condição. O dualismo está no ser humano como parte de sua natureza, razão pela qual o ser humano nunca é plenamente bom, nem simplesmente mal. Somos incapazes de superar estas condições. A busca permanente do homem para a superação desta condição está na busca de caminhos, caminhos estes representados pelas religiões e pelas ciências. Na origem desta natureza está a ambiguidade, a permanente luta do homem entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. A realidade é reconstruída a partir desta natureza. Na natureza não há consciência do bem nem do mal. Simplesmente a natureza age de acordo com sua própria condição. Por isso, o dia e a noite, o frio e o calor, o longe e o perto, a vida e a morte, o claro e o escuro, o bem e o ruim, o sim e o não. A natureza é complexa na sua funcionalidade, por ser variante e inconstante, e assim também são seus feitos. Esta inconstância está representada na condição física e emocional do ser humano. Daí a instabilidade emocional, ora bem, se sentindo alegre, ora mal, se sentindo triste, ora desanimado, ora animado. Exatamente como a natureza, que ora é frio, ora é calor, ora muito frio, ora muito calor. Não há como descompatibilizar o ser humano de sua natureza. Por isso, o bem ou o mal não é uma opção, mas sim uma condição da natureza humana. Por isso, as verdades existentes no mundo são relativas, não podendo haver nenhuma realidade que sobreponha outra, como realidade una, pois tudo se divide. Sendo assim, é necessário que aprendamos a lidar com a diversidade, seja esta religiosa, política, filosófica e comportamental dos seres humanos. Por isso, não adianta odiarmos as cobras por seu veneno, e nem tampouco amarmos as flores por seu perfume, porque assim como existem as flores lindas, que nenhum perfume tem, existem aquelas que não há beleza, mas cujo perfume nos embriaga e encanta. Assim também são os seres humanos, que se representam pelas aparências de serem bons, mas em sua prática de vida não conseguem permanecer com a mesma atitude, alternando seu humor e, consequentemente, suas atitudes. E é por isso que o homem é um grande problema para si mesmo, visto que não consegue conhecer a totalidade de sua própria natureza e de todas as coisas existentes. Infinitamente incapaz de compreender os extremos, tanto o fim das coisas como o seu princípio, permanecem ocultos num segredo impenetrável, e é impossível ver o nada de onde saiu e o infinito que o envolve. A cultura racional, na qual me fundamento, nos proporciona compreender a profundidade da dualidade da natureza. Existem
Conheci aquele homem que se chamava Manuel, alto, forte, cor de bronze, de voz doce como mel. A primeira vez que o vi, me fez sentar ao seu lado. Muito surpreso fiquei, achei que havia sonhado. Ele falava bonito, coisas que nunca ouvi. Com a força do infinito, o tempo passou e eu não senti. Era irmão até no nome, compenetrado no olhar. Era Manuel pros amigos, pai de todos no amar. Com tanta sabedoria, tudo tinha seu valor. Mesmo que fosse o contrário, estava sempre a favor. Conheci aquele homem que se chamava Manuel, alto, forte, cor de bronze, de voz doce como mel. A primeira vez que o vi, me fez sentar ao seu lado. Muito surpreso fiquei, achei que havia sonhado. Ele falava bonito, coisas que nunca ouvi. Com a força do infinito, o tempo passou e eu não senti. Via nele o ser supremo, que tudo nos ensinou. Iluminou nossas vidas, nos deu paz, luz e amor. Tão diferente em tudo, no ver, ouvir e calar. Muita vez estava aqui, mas aparecia lá. Muita vez estava aqui, mas aparecia lá. Conheci aquele homem que se chamava Manuel, alto, forte, cor de bronze, de voz doce como mel. A primeira vez que o vi, me fez sentar ao seu lado. Muito surpreso fiquei, achei que havia sonhado. Ele falava bonito, coisas que nunca ouvi. Com a força do infinito, o tempo passou e eu não senti. Via nele o ser supremo, que tudo nos ensinou. Iluminou nossas vidas, nos deu paz, luz e amor. Tão diferente em tudo, no ver, ouvir e calar. Muitas vezes estava aqui, mas aparecia lá. Conheci aquele homem que se chamava Manuel, alto, forte, cor de bronze, de voz doce como mel. A primeira vez que o vi, me fez sentar ao seu lado. Muito surpreso fiquei, achei que havia sonhado. Ele falava bonito, coisas que nunca ouvi. Com a força do infinito, o tempo passou e eu não senti. Via nele o ser supremo, que tudo nos ensinou. Iluminou nossas vidas, nos deu paz, luz e amor. Tão diferente em tudo, no ver, ouvir e calar. Muita vez estava aqui, mas aparecia lá. Muita vez estava aqui, mas aparecia lá. Na natureza, tudo se transforma de velho para novo. São os mesmos que aí estão, transformados em novas juventudes. Porque na natureza tudo se transforma. Estão sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo nas vidas anteriores a essa. Na fase do animal racional, morriam como animal racional e tornavam a se transformar na mesma classe como outro animal racional. E daí as novas gerações de transformação de velho para novo.
para ver que são os mesmos do passado que aí estão sofrendo as consequências das insubordinações anteriores. Porque coisa alguma termina de vez, tudo se transforma de uma vida para outra. E por isso são aparelhos de reprodução, de transformações de vidas de novas gerações, para verem que são os mesmos que em outrora aí estiveram transformados em novas gerações, em novas vidas. A semente é a mesma. A semente da goiaba é sempre transformada em novos pés de frutas para a reprodução de outras frutas da mesma espécie, da mesma classe, para ver que tudo se transforma. Morre o velho pé de goiaba, mas a semente do mesmo fruto continua o mesmo fruto. E assim é o animal racional e tudo. A semente é a mesma, se transformando em novas gerações. Mas todos morriam e não sabiam para onde iam. Porque ninguém sabia o porquê que assim era, e por isso tinham medo de morrer, por não saberem, depois da morte, depois de morto, qual era o seu destino. Então, a vida por ninguém se conhecer era encarada da forma que ela não era. Encaravam a vida como tudo sendo e vendo que a vida nada era, por todos terminarem em nada. E aí estava formada a confusão. Depois de morto, se transformavam em vidas microbianas. Essas vidas destroem o corpo. Depois do corpo destruído, termina o tempo de vida dos micróbios. Aí se transformam para vírus visíveis. Esses vírus visíveis vão destruir os micróbios, como os micróbios destruíram o corpo. Termina o tempo de vida dos vírus visíveis, se transformam em vírus invisíveis. E os vírus invisíveis vão se alimentar dos vírus visíveis. Termina o tempo de vida dos vírus invisíveis, se transformam em energia. Essa energia já se transformou em várias vidas e veio se enfraquecendo. E por estar enfraquecida, vai gerar corpos de vida em classes inferiores, por ser uma energia que está na categoria de bicho racional. Tudo isso, evolução natural dessa natureza degenerada, transformada do que era, deformada, poluída, por sair fora de seu verdadeiro estado natural, de ser e cada vez mais enfraquecida, por a matéria vir sendo cada vez mais poluída, porque tudo que se degenera vai sempre enfraquecendo. E à vista do que foram, hoje são um nada. Já foram gigantes de estrutura fenomenal, devido ao progresso da degeneração, ficaram como aí estão, uns nada, à vista do que já foram. Para ver que tudo vai se transformando, como a água choca, que era espermatozoide, se transformou em animal racional. E daí, depois de morto, se transformando em micróbios, em vírus visíveis, em vírus invisíveis e de vírus invisíveis em energia, e como energia, gerando outros corpos de vida, diferente em classes inferiores. Tendo a energia visível e a energia invisível. Visível é a energia materializada e a invisível é a energia materializada em massa cósmica da essência da matéria, a energia invisível. Como o ar é uma energia invisível, em que o início foi quando a planície se transformou em água, e a água penetrou na cinza.
Dentro da cinza, a água ficou choca. Daí, a energia degenerada formou-se primitivos seres de vida, assim gerando e formando os primitivos seres nascendo do chão, sendo a Terra, até hoje, uma incubadeira. O micróbio da cinza, os vírus, geraram o sexo feminino, e os vírus da água geraram o sexo masculino. Depois dessas máquinas formadas, se tornaram aparelhos de reprodução, onde a mulher é a incubadeira, por ser feita e gerada do vírus da cinza, que a natureza colocou o nome de terra. Por todos serem gerados e formados e desenvolvidos debaixo do chão, a incubadeira primitiva é que todos voltam. É que a matéria volta para debaixo do chão de onde foi formada. Então, a dona do pensamento botou o nome de terra. Todos enterrados de onde foram gerados e feitos. Portanto, quem lhe fez e quem lhe mantém merece ser prezado e não desprezado. Ninguém está só em lugar nenhum. O racional, Deus, está em todo lugar, vendo tudo. Quem pensa que engana, está se enganando, e daí colhe o que planta. Plantou bem, colhe o bem. Plantou o mal, colhe o mal. Que adianta fingir para quem está vendo tudo? Não adianta nada. Fonte do texto retirado dos livros Universo em Desencanto. Eu que pensava que era dono desse mundo, que era eu quem comandava esse abismo profundo. E de repente tudo se modificando, sem ordem do meu comando, com minha participação. Eu que era soberano, dono desse céu, desse mar, desse chão, e fui notando a suprema sapiência da poderosa energia da divina providência. Obedeci, ajoelhei, cienciei diante do grande rei. Obedeci, ajoelhei, silenciei diante do grande rei. E as maldades que no mundo eu fazia, confesso que não sabia, e cumpri uma missão. Hoje sou consciente, quero desfazer tudo o que fiz. Diante da verdade, das verdades, conheci a nova fase, também quero ser feliz. E dentro dessa nova vibração, quero ver todos no mundo com o livro Deus na mão. Mais diante do grande rei, me ajoelhei, pedi perdão, e essa foi a minha rendição. Mais diante do grande rei, me ajoelhei, pedi perdão, e essa foi a minha rendição. Eu que pensava que era dono desse mundo, que era eu quem comandava esse abismo profundo. E de repente tudo se modificando, sem ordem do meu comando ou minha participação. Eu que era soberano, dono desse céu, desse mar, desse chão, e foi notando a suprema sapiência da poderosa energia da divina providência. Obedeci, ajoelhei, cienciei diante do grande rei. Obedeci,
ajoelhei, silenciei diante do grande rei. E as maldades que no mundo eu fazia, confesso que não sabia que cumpri uma missão. Hoje sou consciente, quero desfazer tudo que fiz. Diante da verdade das verdades, conheci a nova fase, também quero ser feliz. E dentro dessa nova vibração, quero ver todos no mundo com o livro Deus na mão. Mais diante do grande rei, me ajoelhei e pedi perdão. E essa foi a minha rendição. Mas diante do grande rei, me ajoelhei e pedi perdão. E essa foi a minha rendição. Saudações racionais, salve, salve a luz da divina providência. Olá, meus irmãos de origem do Prosa de Minas, racional, raciocínio, raciocínio, racional, racional superior. Sou a Roseli Duarte, do interior de São Paulo, estudante de cultura racional da cidade de São José do Rio Preto. O tema de hoje se refere, abre aspas, natureza bela aparentemente, mas deformada, fecha aspas. Antes de gravar, eu leio primeiro o tema no qual vou relatar para vocês, meus irmãos. E no ler, veio lembranças do passeio que fiz com minha filha, genro e neta, na cidade de Delfinópolis, estado de Minas. Já ouviram falar? O lugar chama Pousada Campi Claro Casa de Pedra. Foi um passeio incrível, lindo e gratificante, pois visitei muitas cachoeiras, inclusive tomei um banho numa cachoeira que se chama Cachoeira da Paz. Fizemos trilhas dentro das matas, passamos por várias pedras, pequenas, grandes, enormes. Enfim, foi muito lindo estar em contato com a natureza. Olha, o dedo de prosa está muito bom, mas tenho que relatar para vocês o tema. Bora lá? Acompanhado com aquele pão de queijo delicioso, com um cafezinho passado na hora. Que delícia! Mas vamos ao que interessa. O tema de hoje é natureza bela aparentemente, mas deformada. Veja bem, como a natureza é bela, a natureza vibra de satisfação quando há paz, amor e fraternidade. A natureza confusa da deformação. As ricas flores do meu jardim são ricas flores racionais, são pessoas dignas de louvores pela convicção real do conhecimento e reconhecimento do mundo racional. Esses e essas assim respeitam o mundo racional no meio das ricas flores, belas, lindas do jardim racional. Também tem as flores mal cheirosas, que são as pessoas que pensam mal, procede mal, fala mal do prato salvador e que está lhe servindo. Essas são flores que têm grande mau cheiro pelo seu procedimento incompatível com a linha racional. E assim tem as flores que vão subir e vão florir no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E tem flores que vão descer para o reinado do animal irracional. Quem procede mal, desce. Quem procede bem, sobe.
O ruim tem o seu lugar diferente do bom. O bom tem o bem e o ruim tem o ruim. E assim a vida é rica e florida para os que fazem por onde se ligar ao seu mundo de origem, por serem persistentes, obedientes e respeitadores. Com respeito, tudo bom, tudo belo, tudo lindo. Sem respeito, tudo mal, tudo ruim, tudo em trevas. Florir racionalmente não é para qualquer um, e sim para os obedientes, porque o mal não pode florir. Quem pensa mal, quem procede mal, quem fala mal, quem suja no prato que está comendo, quem usa duas caras, não pode florir. Florir racionalmente é estar junto e unido a Deus, sempre. Mas no meio dos bichos tem os bichos bons que se aproveitam e tem os bichos ruins que nada tem que se aproveite. Então há o bicho bom e o bicho mau. O bicho mau não respeita ninguém. A índole é venenosa e assim é tudo nessa natureza. Tem a árvore que dá espinhos, tem a árvore que extrai o veneno, tem a árvore boa e a árvore má. E assim são as criaturas e por isso todos são diferentes. Tem a pedra boa, brilhante, diamante e outras mais. E tem a pedra ruim, sem valor. E assim são as criaturas, porque tudo isto é uma natureza que todos são diferentes. Como tudo é diferente, as pedras são diferentes uma das outras, as flores são diferentes uma das outras, o ser humano é diferente um dos outros. O veneno é o veneno sempre e a pessoa ruim é ruim sempre. A pessoa ruim entra em um meio bom, mas por ser ruim não se dá com o meio. As pessoas ruins entram no meio bom e expandem a sua ruindade. É como um veneno no meio bom. Se deixar, ele envenena o bom. Tudo isto é da própria vida, da própria natureza. Ninguém nunca deve ir atrás de conversa de ninguém, porque o ruim procura sempre derrubar o bom. Agora o bom procura sempre a querer endireitar o ruim. Mas o ruim não tem conserto. É a mesma coisa que uma planta venenosa. O natural dela é venenoso, não tem conserto, ela é ruim, nunca pode se tornar um brilhante. E assim como é o reino vegetal, animal, é em tudo, todos são diferentes. Muitos se deixam levar pelas aparências, o ruim sempre procura aparentar aquilo que ele não é, e assim é a vida deformada. Porque existe essas criaturas assim, porque a natureza é deformada, todos são diferentes, todos são desiguais, pois se a natureza é ruim, a natureza é deformada, e por ser deformada, não regula, e por não regular, todos recebem os maus tratos da natureza, calor de matar, frio de matar, vento de matar, enchente de matar, terremotos, ciclones, doenças, enfim. A natureza é ruim e por isso é assim, por ser deformada. Então tem os bons e tem os ruins. Tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Agora as aparências é que iludem por aparentar aquilo que não é. O ruim aparentando ser bom sem ser. E assim é a vida da humanidade. Neste mundo de maldades, por a natureza ser assim. E o mal tem conserto? Não, é a mesma coisa. Um pé de veneno tem conserto? Não, é sempre veneno. E de forma que em todos os meios de muita gente, tem os bons, tem os maus, tem os que nasceram para ser os grandes e tem os que nasceram para ser pequenos. E quer ser grande e não pode, porque nasceu para ser pequeno. Então tem a árvore pequena e tem a árvore grande. Grande no sentido do bem e pequeno no sentido do mal. Grande no sentido de não se referir às alturas e a tamanhos. Isto é uma instrução psicológica da vida que muitos se descuidaram dessas psicologias da vida. O ruim não se dá com o bom, ele foge do bom. O mal não se dá com o bom. É como um porco não se dá com a limpeza, e sim somente com a lama.
E assim são as criaturas e é tudo na vida humana. O que faz o bom? Procura tratar todos bem, além do que merecem, que o bom sabe que o ruim não tem condições de ser bom. Então trata bem porque sabe que o ruim por si mesmo se destrói. Isto é para quem não se deixa levar pelas aparências. Toda a humanidade é assim, tem os bons e tem os ruins. Os bons procuram o bem para si mesmo e o bem de todos e alcançam o que desejam, que é o bem eterno. Já não se dá com o mal, porque o mal, ele por si mesmo se destrói. Não vê que numa família grande, como todos são diferentes? Os filhos são todos diferentes? E tudo é assim, nesta vida deformada, nunca se julgando igual ao seu semelhante. E por isso, a vida é de confusões, devido à natureza ser confusa, por ser deformada. E o ruim tem conserto? Não, o ruim segue o seu destino, entrando pela porta de baixo adentro, e o ruim vai se destruindo cada vez mais. E quanto mais vai se destruindo, mais para baixo vai. Enquanto o bom sobe, o ruim desce. E assim a natureza confusa da deformação. Vem comigo, como diz o nosso irmão de origem, o Júlio César, estudante de cultura racional, um grande divulgador da fase. Uma observação, meus irmãos, sabedoria. O que nos falta é humildade, em perceber que a natureza não precisa de nós, nós é que precisamos dela. Salve todos e salve tudo. Vida modesta e fecunda no amor, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, onde brilha sempre o bem e não há as fontes todas sempre indicando, mostrando a primordiosa evolução, entoando o hino das grandezas, multiplicando a grande confiança de todos pelas realezas que se multiplicam em prol dessas grandezas. Mas o vivente, bicho habitante desse mundo, vai à beira-mar com o som das ondas a retimbar e pergunta: que maré é essa? É maré cheia ou vazante? É boa ou é má? Não sabem como responder, som como sabiá, a gorjear na crispa de uma árvore ao sabor da tempestade onde não pode se aprumar. Assim são os bichos que vivem neste mundo, sem saberem onde devem começar. A imunização são como todas as aves que não sabem onde vão parar, com tantas ameixas na boca e nem como comê-las. Assim também os viventes não sabem como começar. São como todas as aves que dão um pulo da má sorte, esperando o freio da vida feliz ou da morte, e desencaminham-se a andar pelo mundo afora, na esperança de um dia encontrarem um Deus. A vida é mesmo assim, cheio desses querubins que atordoa a todo instante os
navegantes que não querem enxergar. Navegantes premiados são para amparar aos desamparados. Navegantes do pulso firme são para aprovar os desaprovados. E sim, creiam na nota do amor, pois porque quem ama o que sabe é sempre um vencedor. E assim creiam na nota do amor, porque quem ama o que sabe é sempre um vencedor. E assim creiam na nota do amor, porque quem ama o que sabe é sempre um vencedor. E assim creiam na nota do amor, porque quem ama o que sabe é sempre um vencedor. É sempre um vencedor. Um vencedor. Olá, salve, salve-nos o Redentor, o racional superior, salve a consistência divina, a divina providência, esta, acima de tudo, me acompanhando todos os dias, a luz racional em ordem do dia, com a natureza. Tudo eu sou, sem a natureza, nada eu sou. Eu sou Júlio César, das Minas Gerais. O dever de fazer propaganda deste conhecimento me trouxe aqui. E eu estou fazendo o que mais gosto, falando de cultura racional, falando dos livros Universo em Desencanto, o livro da vida. Estamos trabalhando para um mundo novo, um novo mundo. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Ouvintes, ponham atenção. O tema de hoje é natureza deformada. Deformada, degenerada, poluída e enfraquecida dessa deformação racional. Mas, em 1935, ouvintes, a natureza parou de se deformar, ganhou poderes extraordinários. E vamos entender aqui. Então, vem comigo. É sabido, ouvintes, é defendido por todos que temos duas naturezas. A natureza certa, de onde viemos, e a natureza errada, que nos transformamos, que podemos entender ou traduzir como deformada, deformada da natureza da qual somos originários, oriundos. E é nessa natureza errada que nos tornamos, por deixarmos de ser o que éramos. Tínhamos uma natureza, ouvintes, se assim podemos dizê-lo, e hoje temos outra natureza. Assim podemos afirmá-lo. Então, ouvintes, nós vamos caminhar por esses meandros. Vamos contextualizar as coisas da natureza e a natureza das coisas.
Nesse mundo de natureza deformada, do ponto de vista racional, ouvintes, todos os seres dependem da natureza para viver, porque todos são formados por 7 partículas das virtudes deformadas, que constituem o conjunto desta vida. Embora racionalmente deformada, é a natureza quem comanda os seus seres, que são vidas feitas por ela, que ela cria e sustenta em tudo. Universalmente, ouvintes, é nela, na natureza, que está o poder dos poderes. É uma natureza deformada. Sendo assim, tem por característica fundamental não parar de se transformar. Tudo sempre em mudança, ouvintes. E é assim que tem que ser. Porque tem o prazo das fases. Cada fase tem o ciclo de evolução de progresso desenvolvido por uma energia básica. E como se deu esse processo, ouvintes, ou mudança? De novo, ponham atenção. Em 1935, a natureza mudou de fase. Terminou a fase animal da humanidade, terminando assim a regência da áurea magnética, dela vigorar sobre todos nós. E daí, atentos ouvintes, a áurea da humanidade mudou para a racional, que é a nova fase natural da natureza. E nessa nova fase natural da natureza, nasce dentre a humanidade, ou dentro de cada um na humanidade, uma nova cultura, a cultura natural da natureza. E o que é natural nasce espontaneamente, pois a fase é que determina. Ah, ouvintes, a natureza domina a todos que dela dependem para poder viver. Mas, se por negligência ou vaidade alguém diz: eu não quero saber disso, dessa tal de cultura racional, esse alguém não quer saber naquele momento, não quer saber hoje, pois não sabem do seu estado de deformado, mas não detém o comando sobre si, pois o comando de todos está com quem fez todos, que é quem tem a consistência e a consciência poderosa de comandar os seus feitos. Quem manda é a natureza, ouvintes, onde tudo e todos se transformam. E assim sendo, na perspectiva da ótica do campo de vida deformado, também vai se transformando para uma visão mais abrangente das coisas como são. Não quer conhecer o livre universo em desencanto? Hoje, mas vai querer amanhã? Então, não há revoltas, não há malquerências, não há violência, ouvintes. O que há são as circunstâncias naturais de ter a natureza entrado em estado vibratório racional, de fazer nascer, aparecer e reflorescer espontaneamente o conhecimento da cultura racional, da fase racional, desta natureza deformada, mas que é de origem racional, de origem de cima. Então, meus nobres convidados do Prosa de Minas, aguardem para só daqui mais um pouquinho de tempo necessário para que toda a humanidade naturalmente esteja com os livros de cultura racional nas mãos. Será uma incontrolável explosão de alegria, de um impacto de felicidade muito grande. Porque o povo sofrido, ouvintes, não contava mais que a vida tivesse uma solução definida e definitiva. Mas agora,
Agora ainda não é nada, e nem dá para imaginar essa evolução grandiosa da natureza para os dias vindouros, porque na humanidade, ouvintes, o número dos que conhecem a definição racional completa do seu ser e que já conhecem a razão, e o antes de serem assim como são, esse número ainda é muito pequeno. Uns tantos já estão vendo a luz racional primeiro do que outros, que já estão a caminho de ver. Mas, como diz um velho ditado, o pior dos cegos é o que não quer ver. E assim ainda há muitos cegos de olhos abertos. No que diz o racional superior, acham-se e julgam-se conhecedores de tudo. Leia os livros Universo em Desencanto. Embarguem o seu sofrimento. Faça o mesmo com o pranto. Salve-se. Salve quem nos salva. Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Desencanto, desencanto, tem o livro Universo em Desencanto. Desencanto, afinal, para a volta ao nosso mundo racional. Uma luz está brilhando no universo, uma luz nunca vista e sem igual. É a luz da salvação da humanidade.